Por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 11, mantenha sua Bíblia aberta, eu vou projetar também, mas se você puder manter a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 11, todos nós encontramos aí? Romanos 5, versículos de 1 a 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar? Deus, nós já lemos a tua palavra, e nós suplicamos agora, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito. Suplicamos a ação do Senhor em nossas vidas, porque só o Senhor pode nos convencer dessas verdades gloriosas. E nós nos colocamos nessa dependência, Senhor, pedindo ajuda, socorro, pedindo a ação sobrenatural do Senhor. Dê graça, Senhor, para quem ouve, mas dê graça também para quem está falando nessa noite, pois nós carecemos de Ti, e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus, amém. É muito comum nos filmes, ou até nos desenhos animados, aquela ideia de levantar uma bandeira branca, que significa, olha, eu não quero mais, a guerra acabou. Não é mais ou menos assim? Está dando para ver ali um soldado com a bandeira branca? A bandeira branca nem sempre significa também rendição, talvez significa também um pedido de tréguas. Não quero mais, ou quero conversar, negociar. Então, antes, os soldados, lá no século I em Roma, eles levantavam um escudo. Mas é muito curioso, porque em Genebra, foi a Convenção de Genebra, ela regulamentou essa ideia da bandeira branca de tal maneira que, se um soldado levantar a bandeira branca, ele pode sim estar se livrando de morrer. Então é um pedido de paz, é um pedido assim, eu não quero mais brigar. O site Tricurioso diz o seguinte: a bandeira branca tem um significado tão importante que o seu uso indevido pode ser considerado um crime de guerra. Levantei a bandeira, chega, eu me rendo, não quero mais batalhar. Meus irmãos, essa preciosa carta aos Romanos, ela começa nos 3 primeiros capítulos dizendo o seguinte: tanto o religioso quanto o não religioso, fora de Cristo, ele está perdido. De tal maneira que no capítulo 1, a Bíblia vai dizer o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Deus não está chateado, magoado ou triste. A Bíblia vai dizer que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade.
tanto os judeus que receberam a lei, e quanto os não judeus, os gentios, estão debaixo do pecado. E a Bíblia vai dizer em Romanos que o pagamento do pecado, ou seja, o salário do pecado, é a morte. E essa mesma carta diz que não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem entenda. Os judeus que se vangloriavam de terem recebido a lei de Deus, Deus dá uma resposta muito séria para eles. Olha só o que o texto diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Todos pecaram, todos nós, toda a raça humana, não há um justo sequer. O pecado então atingiu toda a raça humana, ninguém ficou de fora. Não importa se você está no alto de uma montanha ou se você está num vale, você não consegue tocar as estrelas. Todo mundo, todos. Do ponto de vista da justiça civil, existem sim pessoas boas diante do olhar humano, mas do ponto de vista da justiça divina, não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E precisamos lembrar de algo muito importante que a Bíblia diz: que Deus não inocenta o culpado, porque Ele é justo. E aqui surge um dilema. E que dilema é esse? Um Deus justo pode deixar de condenar o culpado? Isso é justo? Um Deus que é justo pode deixar de condenar o culpado? Lembrando que na justiça de Deus, toda desobediência precisa ser penalizada, e Deus não é homem para mentir. É essa a situação. Um Deus justo pode justificar um injusto, Letícia? Isso não seria injusto? Foi Ele mesmo que estabeleceu, Provérbios 17:15, absolver o culpado e condenar o inocente são duas coisas detestáveis para o Senhor. Então, como Deus se relaciona com o ser humano? Ele justifica o injusto? Não, até porque não tem um justo sequer. E é aqui, irmãos, que entra a doutrina da justificação pela fé. Uma doutrina que Lutero disse que a igreja permanece de pé ou cai. E eu confesso para vocês que quando eu entendi essa doutrina, eu tive uma experiência emocional. Eu já era convertido. E eu aprendi essa doutrina, o primeiro contato que eu tive com essa doutrina da justificação pela fé, foi com uma ilustração que eu quero compartilhar com vocês. Um dia um juiz foi julgar uma pessoa, e ele viu que essa pessoa que ele iria julgar era um amigo, mas quando ele foi ler ali todo o processo, ele viu que aquela pessoa era culpada. E agora? O amigo. Na hora do julgamento, o juiz bateu o martelo e disse: culpado. Ou você paga 6 salários mínimos, ou você tem que permanecer na cadeia 6 meses. Resolvido, acabou. O juiz desceu, pegou o talão de cheque, foi lá e pagou os 6 salários mínimos e levou o amigo para almoçar com ele. Não é isso que Deus faz? Salário do pecado é a morte, tem que morrer. Quem morre? Jesus Cristo. Ele não inocenta o culpado, mas ele paga o preço. O problema é que essa ilustração ela é boa, mas ela carece aqui de um ponto muito importante, meus irmãos, que é a doutrina da dupla imputação. Hoje tem umas palavras técnicas aqui, mas é importante para você entender. Nós entendemos muito bem o que é amputação. O que é amputação? A Manuelina sabe, né, meu irmão? Amputar é amputei o braço, amputei o dedo. Essa doutrina da dupla imputação, ela diz o seguinte: Deus imputou na conta de Cristo, na vida do Senhor Jesus, os meus pecados. Jesus levou os meus pecados. A Bíblia diz que Ele levou sobre o madeiro os meus pecados. Cristo se fez maldição no nosso lugar, diz Gálatas capítulo 3. Ele foi condenado pelos meus pecados. Olha o que esse texto diz: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões.
Então Deus colocou todo o meu pecado na conta de Cristo, o Cordeiro imaculado. Na cruz ele estava recebendo a justa punição do meu erro. É por isso que na cruz Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparastes? E ele não recebeu resposta nenhuma do céu. Por quê? Porque Isaías diz que as nossas transgressões, elas fazem separação entre nós e o nosso Deus, e ele esconde o rosto de nós, para que não nos ouça. Naquele momento, ele estava bebendo o cálice da ira de Deus. Jesus morreu ali, recebendo a justa punição dos eleitos de Deus. Morreu como um assassino, um adúltero, sem ter cometido adultério nenhum, sem ter assassinado nenhum, mas naquele momento ele estava bebendo o cálice da ira de Deus. O problema é que isso só resolve o problema do meu débito. Se acabasse aqui, não tenho débito mais. A grande notícia, meus irmãos, é que a obra de Cristo é muito mais do que pagar a sua dívida e a minha, porque Ele faz mais, Ele coloca crédito na minha conta e na sua. Por isso, dupla imputação. A sua vida santa, a sua vida de obediência é colocada agora toda na minha conta. Olha o que o texto bíblico diz: as palavras lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus o quê? Pode ler. Creditará notícia. Essa doutrina então, ela ensina o seguinte: você tinha uma dívida impagável diante de Deus. Sabe o que Deus fez? Enviou Jesus para pagar a sua dívida. Quitou, você não tem dívida nenhuma. Mas Ele fez mais. Ele depositou na sua conta uma quantia incontável da justiça de Cristo. Então Ele quita a nossa dívida, mas coloca agora na nossa conta a justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a sua obediência agora é minha. Ele que nunca desobedeceu a lei de Deus, Ele que cumpriu toda a lei de Deus, agora, na minha união com Cristo, eu obedeci toda a lei de Deus. A justificação então é um ato de Deus. Olha aí, José, eu conversei com você agora há pouco. É um ato de Deus por meio do qual Ele nos declara justos, perfeitos, retos. E preste atenção, não é um processo. Você não acorda amanhã menos justificado do que hoje. Você não acorda amanhã: hoje eu estou mais justificado diante de Deus. Não é algo que nós experimentamos todos os dias. Não é uma declaração de um momento bom que você está vivendo. Eu estou vivendo um momento especial na presença de Deus e por isso Deus me justificou. Não, é uma declaração de Deus de toda a sua história. De toda a sua história. É um ato legal, judicial, no qual Deus declara, com base na justiça de Cristo, que todas as demandas da lei foram satisfeitas. Sabe quando isso aconteceu? Há 2000 anos atrás, quando Jesus estava lá no Gólgota, e Ele gritou naquela cruz: está consumado, está pago o preço. A dívida foi quitada e a sua justiça foi imputada. É por isso que a Bíblia diz assim, que agora nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Jesus é o verdadeiro herdeiro, mas na nossa união com Cristo agora, nós herdamos tudo o que é dele, é nosso também. Tudo que é de Cristo é nosso. E a fé é a maneira como nós nos apropriamos dessas coisas, dessa obra maravilhosa. Deixa eu ilustrar isso aqui. Eu cheguei em Itaperuna em 1994, ano da Copa do Mundo. Essa rua ficou toda enfeitada. O Bruno estava aqui. Eu acho que ele nascido, né? Tinha já. 1994, Brasil e Itália na final, Luciano. Que Copa! E aí, naquela grande final, fomos para os pênaltis. Eu me lembro da nossa televisãozinha pequena, todo mundo ali
quarto concentrado, até que aquele jogador Roberto Baggio, não é isso? Perdeu o pênalti. E aí o Galvão Bueno começou a gritar: é tetra, é tetra. O Pelé entrou rolando dentro do campo, foi uma emoção, e todo mundo saiu para a rua gritando: é campeão, é campeão, é campeão. Aí eu pergunto para você: quem foi campeão? Você jogou algum jogo? Por que você grita que você é campeão? Por que você fala que você é tetracampeão? Porque aqueles jogadores, eles nos representavam lá na Copa do Mundo. Jesus Cristo me representou na cruz do Calvário, e Deus puniu o meu representante, e eu me aproprio disso pela fé, uma fé que não é criada por mim, mas é um dom de Deus. Que vem acompanhada com testemunho interno do Espírito Santo. É uma fé que Deus produz no meu coração e no seu, que vem testificada com uma ação sobrenatural do Espírito Santo, de tal maneira que você agora fala assim: Abba, Pai. Não é o ser humano que produz essa fé ela vem de Deus, quando você escuta o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da mensagem de Cristo, e agora, testificada pelo Espírito, com testemunho interno, você se apropria disso, e você olha para a obra de Cristo e diz assim: foi por mim que Ele morreu, eu merecia estar lá, foi eu que precisaria. Sabe o que me choca, meus irmãos? O que me choca, Bruno, é que não fui eu que levantei bandeira branca para Deus. Não fui eu em que um momento da minha vida eu falei assim: Deus, eu me rendo, eu não quero brigar com o Senhor mais, eu não quero ficar chateado com o Senhor mais. Não foi a humanidade que fez isso, que resolveu uma hora na história fazer o seguinte: olha, chega, Deus, eu sei que o Senhor está irado, e nós te ofendemos o tempo todo. Não, foi o ofendido que veio e colocou uma bandeira branca, o príncipe da paz. Não foi o ofendido que buscou, não foi o ofensor que buscou o ofendido, mas foi o ofendido que veio. Foi ele que enviou o príncipe da paz para nos reconciliar com Ele mesmo. E às vezes, irmãos, eu estava estudando a semana inteira essa mensagem, eu fiquei pensando: quantas vezes quando alguém me ofende, eu falo assim: tem que vir aqui no meu pé. Foi que me ofendeu, então ela tem que vir aqui. E sabe com quem que eu faço isso? Não é com vocês, não é com meu vizinho, eu faço isso com a gente às vezes. Nós fazemos isso com a nossa família, quando na verdade nós deveríamos ter aprendido de Deus há muito tempo, que mesmo sendo ofendido, Ele veio buscar os ofensores. Foi Ele que levantou a bandeira branca e disse: eu quero paz com vocês. Na justificação, meus irmãos, todos os nossos pecados do passado, do presente e do futuro foram punidos na cruz. Isso significa que eu não peco mais? Claro que não. Significa que agora eu tenho uma vida justa? Claro que não. Eu recebo uma declaração: eu sou declarado justo. Lutero dizia o seguinte: agora justos e pecadores ao mesmo tempo. Imagine uma toalha imagine uma mesa bem feia, aquela mesa que é antiga na sua casa, mas você não tem coragem de jogar fora. O que você faz? Compra uma bela de uma toalha de mesa, e aí você cobre toda aquela mesa. Quando você olha para a mesa, o que você vê ali? Essa toalha linda, bela.
Quando Deus olha para a minha vida e para a sua, se você já entendeu a obra de Cristo, Ele não vê o Bruno pecador, Ele vê agora a beleza da santidade de Cristo. O Bruno pecador está ali, mas ele está vendo agora a obra de Cristo sobre a sua vida. Mas tem mais, porque ele agora, como um bom carpinteiro, ele está restaurando essa mesa velha através do processo da santificação. Mas o olhar de Deus agora para mim e para você é um olhar de que vê a obra de Cristo. Hebreus vai dizer, irmãos, que Deus aceita os nossos cânticos, não é porque nós cantamos bem, não, é porque Cristo canta na nossa boca. Cantarei no meio da congregação. É a obra de Cristo na nossa vida. E essa verdade, meus irmãos, não é uma verdade apenas do Novo Testamento. A Bíblia vai dizer que Abraão creu, e Abraão foi justificado diante de Deus. Significa que Abraão não pecou mais? Claro, pecou. Então isso significa, Letícia, que é uma carta branca, então eu estou justificado diante de Deus, eu posso pecar à vontade? Claro que não, irmãos. O apóstolo Paulo, já sabendo que essa pergunta ia surgir, ele responde, olha só o que ele diz: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Qual é a resposta dele? Podem ler. De maneira nenhuma. Se você acha, presta atenção nisso, se você acha, porque agora você recebeu essa declaração de justificado, você pode pecar à vontade, você não entendeu o que levou Jesus para a cruz. Agora justificado, você entra num processo, você agora luta com o pecado, não com o pecado reinante, porque o pecado não reina mais na sua vida, mas com o pecado restante. E preste atenção nisso, se não existe luta na sua vida, alguma coisa está errada no seu cristianismo. Porque Gálatas vai dizer que agora a carne milita contra o Espírito. Agora é um novo processo. Dito isso, irmãos, quais são os frutos da justificação? Que é o que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Primeiro, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus não está mais irado comigo. Eu fui reconciliado com Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Paz com Deus, não é paz com a esposa, não é paz com o marido, não é paz com o vizinho, não é paz com o colega de trabalho, é paz com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, não há mais guerra. Deus não está mais irado comigo. E por que essa guerra acabou? Porque o príncipe da paz, Jesus Cristo, se colocou no meio, como um mediador, entre o Bruno pecador e um Deus que é santo, santo, santo. Não foi porque Deus jogou os meus pecados para debaixo do tapete, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo, porque Ele puniu em Cristo. Porque Deus não joga os nossos pecados para debaixo do tapete, Ele é justo, saiba disso. E Ele, não inocente o culpado, o que é que Ele fez? Ele puniu no seu Filho. E não foi porque você se comportou bem nos últimos meses, porque às vezes nós achamos que é assim, o nosso relacionamento com Deus depende, se essa semana eu me comportar bem, eu sei que Deus não está, olha, em paz com Ele. Não, a declaração de paz aconteceu há 2000 anos atrás, quando o príncipe da paz morreu naquela cruz. Não foi porque você agora passou a ajudar os pobres, não foi porque você agora passou a cantar louvores ao nome do Senhor, não foi porque você começou a enviar dinheiro para missões, não foi nada disso. A sua paz com Deus, ela é por meio de Jesus Cristo. Filipenses fala de uma paz que excede todo entendimento. Aí é algo aqui dentro. E essa paz só é possível quando você está em paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Só é possível ter a paz de Deus quando você está em paz com Deus. Primeiro fruto da justificação. Segundo, por intermédio de quem
obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, gloriamo-nos na esperança da glória. A primeira coisa que aconteceu quando Adão e Eva pecaram é que eles começaram a ter vergonha de Deus. Deus agora incomodava eles, e Deus expulsou eles. O texto lá de Gênesis capítulo 1, 2 e 3 diz que Deus ia lá no jardim e bateu um papo com eles. Agora, na desobediência, eles foram expulsos. E é interessante porque quando Cristo estava lá se fazendo maldição na cruz do Calvário, houve um terremoto. Se você já leu o texto com atenção, e os sepulcros abriram, chega a dizer o texto, e algumas pessoas saíram dos sepulcros. Mas o véu lá do templo que separava o santo dos santos, o véu se rasgou como um papel higiênico. Porque o véu separava o lugar onde ficava a Arca da Aliança. Agora todos nós temos acesso. Temos acesso à presença de Deus, meus irmãos. Que é coisa mais prática que isso? Imagine um grande empresário, mais de 1000 funcionários. Para você falar com esse camarada, você tem que tentar agendar, e quando conseguir agendar, você tem que ir no dia certinho, com todas as suas documentações, se apresentar, receber um crachá e ser conduzido até a sala de espera. Difícil você conseguir, mas talvez você vai conseguir. Esse empresário, ele tem um garotinho de 5 anos de idade, e esse garotinho gosta de jogar futebol, e todas as vezes que ele joga futebol, ele gosta de ir correndo contar para o pai como foi a partida. O motorista desse garoto já sabe, terminou o futebol, tem que ir correndo para aquele grande prédio, e o garoto chega lá no prédio, todo mundo já conhece, ele entra de chuteira, todo suado, sujo, quebrando todos os protocolos, e vai subindo, abre a porta do escritório do pai, se joga no colo do pai, e o pai o abraça e o beija, e fica atento, ouvindo cada detalhe daquela partida. Por que isso acontece? Porque ele é filho. O filho tem acesso ao pai. E agora, irmãos, isso aqui parece assim, você está chovendo no molhado falando de oração, Bruno. Meus irmãos, nós temos contato com o Criador do universo, com Deus que é todo poderoso. Obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, em qualquer lugar, em qualquer momento. O Tim Keller diz assim: em Cristo somos conduzidos ao interior da sala do trono real. Aonde quer que vamos no mundo, estamos sempre na sala do trono celestial. Nós que éramos inimigos de Deus, agora somos amigos de Deus. E Deus quer ouvir como foi o seu dia, como foi a sua partida de futebol. Ele está pronto para ouvir. E agora nós temos acesso a Deus. Podemos chegar, abrir o nosso coração. Uma pena que eu faço isso tão pouco. O fruto da justificação, acesso a Deus. Agora fala com Deus. O caminho está aberto. Não é à toa que Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O Sproul diz assim: o favor mais imerecido que qualquer criatura, qualquer pecador pode experimentar é a graça de ser recebido na presença de Deus. Meus irmãos, vocês entendem quando eu falo aqui na igreja que a gente não precisa sentir desejo para orar? Porque eu já vi muito crente falando assim: eu só oro se Deus me tocar. Orar é ação na minha vida, Senhor. A Bíblia diz: orai. Orai. Nós temos acesso
é essa graça. Mas o texto diz mais, ainda no versículo 2: gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A palavra gloriar aqui, ela na nossa língua, ela tem uma ideia um pouquinho assim, estranha para nós, porque traz aquela ideia de arrogância, de se sentir. Uma outra versão diz assim: foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos segurança, alegria, pois temos esperança de participar da sua glória. A ideia aqui é o seguinte: é desfrutar de uma alegria muito especial, acompanhada na esperança da glória de Deus, daquele grande dia, Letícia, onde todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. É por isso que nós somos o povo da esperança. Por isso que Pedro vai dizer para mim e para você, que você tem que estar sempre pronto para responder a razão da esperança que é em você. Porque as pessoas olham para os cristãos e falam assim: esse povo tem uma esperança, tem alguma coisa diferente com eles. Qual é a razão da nossa esperança? E a esperança aqui não é aquela esperança que eu falo assim: eu tenho esperança que a vacina vai sair agora até março, mas isso não me dá certeza nenhuma. A esperança, a palavra usada para esperança aqui, é a certeza de estar com Cristo naquele grande dia, que nos faz olhar para frente e dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Não com medo, Bruno, da volta de Cristo, mas olhar com certeza e dizer: Senhor, eu confio, eu creio, volta logo, vem me buscar. Podia parar aqui, não podia? Mas o texto diz mais: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. É preciso lembrar que nós vivemos num mundo caído, num mundo marcado por lutas, por dores, doenças, e nós não nos alegramos por causa da tribulação, mas nas tribulações. Eu não me alegro quando eu estou: Deus, muito obrigado por essa tribulação. Não, muito obrigado porque o Senhor está comigo no meio dessas tribulações. E eu tenho certeza que essa tribulação que eu estou enfrentando agora, ela tem propósito. E por que eu posso me alegrar? Porque eu olho para as tribulações hoje com um olhar diferente. O que está vindo sobre a minha vida não é fruto da ira de Deus, porque eu estou em paz com Ele. Se Ele está permitindo essa tribulação na minha vida, é porque Ele tem propósito específico. Não é resultado de uma ira divina sobre alguma coisa que eu fiz. É bem verdade que Deus corrige os seus filhos, mas até isso Ele faz por amor. Até isso Ele faz por amor. Nós passamos agora, irmãos, a olhar para as tribulações da vida com um outro olhar. Mais uma vez eu compartilho com vocês aqui o Sproul. Ele diz o seguinte: gloriamo-nos na tribulação porque sabemos que a tribulação faz. Paulo compreendeu porque cria na soberania e na providência de Deus. Não há acidentes nesse mundo, não importa quantas injustiças forem acumuladas sobre nós desse lado do céu, elas não significam nada comparadas com a glória que Deus tem preparado para o seu povo. Paulo está dizendo que quando passamos por aflições e tribulações, podemos nos gloriar nelas, não porque apreciemos a dor, mas porque sabemos o que a tribulação produz. E o que é que a tribulação produz? Perseverança. Perseverança. Como é difícil perseverar, não é verdade? E perseverança é você continuar no caminho certo, mesmo quando as coisas estão dando errado. Porque perseverar no caminho certo, quando as coisas estão dando errado, é um grande desafio. Quando tudo está bem, é mole. Até quem não crê em Deus continua no mesmo caminho. Mas quando começam a aparecer os obstáculos, aí que é o diferencial. E essas tribulações, elas estão aí, irmãos, para produzir em nós perseverança. Mais uma vez eu cito o Tim Keller aqui, que foi cirúrgico demais. Ele diz assim: ela nos ajuda a nos concentrar naquilo que é importante. Repare na sua vida. Eu estudando esse texto, como Deus me confrontou. Quando está tudo bem, eu estou muito assim de bobeira. Sabe aquela coisa de bobeira?
Mas Tim Keller vai dizer o seguinte: ela nos faz concentrar naquilo que é importante, faz nos lembrar do que é duradouro de verdade, nos auxilia a realinhar as prioridades. E ele termina dizendo: ela afasta as distrações. Ela afasta as distrações. Você não fica arrumando picuinha por causa de bobeira. Por isso que ele diz: agora você deve se alegrar nas tribulações, porque elas têm propósito nisso. Deus está trabalhando. E qual é o terceiro fruto? Experiência. E a palavra experiência aqui pode ser traduzida por caráter, amadurecimento. Uma vida fácil, irmãos, não serve para nada para nos amadurecer. Deus sabe como me amadurecer. A experiência, o caráter são forjados no calor das tribulações. Ele vai fortalecendo a nossa musculatura espiritual, nos faz crescer, deixar de ser meninos. E por que eu me alegro com isso? Porque eu sei que Deus não está fazendo isso porque Ele está com raiva de mim. Não, Ele não tem com raiva de mim, e por isso está trazendo essas tribulações todas. Quando foi colocado o espinho na carne do apóstolo Paulo, a Bíblia diz que tinha um propósito. Se você já leu o texto com atenção, está lá: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. O espinho na carne do apóstolo Paulo era para manter Paulo humilde. E Deus, sabendo dessa tendência do nosso coração, que é se ensoberbecer, espinho no Paulo. Paulo orou e Deus respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo então entendeu o propósito assim: eu me alegro então agora nas fraquezas, porque quando sou fraco é que sou forte. Em outras palavras, esses sofrimentos, na verdade, eles são uma demonstração do amor de Deus. As tribulações servem para retirar de nós, irmãos, a esperança em ídolos, e nos leva aos pés do único, que é o Senhor Jesus, que nesse processo glorioso nos ensina a esperar somente nele. Terminando. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. No meio dessa tribulação toda, o Espírito derrama amor. Mas que amor é esse? É o amor seu para com Deus? Não, o amor de Deus para com você. É nesses dias de tribulação que o Espírito te convence daquela obra gloriosa da cruz do Calvário, trabalhando no seu coração, mostrando o quanto Ele já te amou. Porque a maior demonstração do amor de Deus pela minha vida e pela sua, não é quando Deus cura um câncer, ou quando te dá um emprego melhor. John Stott disse que se você quer uma definição de amor, não vá ao dicionário, mas vá ao Calvário. Olha só o que John Piper disse: se o amor de Deus para com seus filhos é medido por nossa saúde, riqueza e conforto nessa vida, Deus o quê? Odiou o apóstolo Paulo. O que me assusta é que esse Paulo, que enfrentou tantas lutas e tribulações, ele diz assim: Senhor, o teu amor me constrange, o teu amor me deixa envergonhado, Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo agindo na vida dele e convencendo Paulo, derramando o amor, dizendo: Paulo, eu te amei, mas não te amei e comecei a te amar agora que você é convertido, não. Eu te amei desde a fundação do mundo. Eu te amei desde a fundação do mundo, Paulo. Caminhando, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós éramos pecadores. Jesus não morreu por mim, por você, quando você começou a cantar louvores a Deus, porque você é uma pessoa boazinha, cheirosinha. Não. Morreu
quando você era um pecador. Eu até acredito que uma mãe tem coragem de dar vida pelo filho. Isso eu acredito. O difícil de acreditar é uma mãe dar a vida por aquele que assassinou o seu filho, aquele que espancou o seu filho até a morte, que cuspiu no seu filho. Isso é difícil. Mas uma mãe morrer por um filho até que passa. E Deus está dizendo assim: o meu amor por você foi demonstrado quando eu amei você, dando o meu filho para morrer por você, quando você era um pecador, você não queria nada comigo, você era meu inimigo, você não queria nada de me servir, e foi lá que eu te amei. Caminhando. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E agora o apóstolo Paulo passa da vida presente para a vida futura. Aquilo que um dia vai acontecer no juízo final, naquele grande dia, é antecipado essa declaração. Você agora já recebe uma declaração de justificado, testificado pelo Espírito Santo. E aí Paulo diz assim: se Ele nos salvou quando éramos inimigos, Ele vai nos abandonar agora que somos amigos? Nós estamos indo, e sabemos que um dia haverá um grande juízo, mas você tem medo? Por quê? Se Ele já te salvou lá atrás, Ele vai te abandonar no meio da caminhada? Onde a Bíblia vai dizer que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Termina. O texto diz: e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A declaração de reconciliação é agora. Você já está reconciliado com Deus. É por isso que nós cantamos o hino: o alvo mais que a neve eu não serei, eu já sou mais alto que a neve, baseado somente não na minha santidade, mas na obra de Cristo na minha vida. E o texto termina dizendo que nós nos gloriamos também no próprio Deus, em ter comunhão com Deus. Eu estou estudando com os adolescentes da igreja sobre felicidade. Tenho apresentado para eles o que os famosos falam sobre felicidade e o que a Bíblia diz sobre felicidade. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós somos mundanos na nossa maneira de pensar sobre felicidade. Não é a felicidade da Bíblia, às vezes, que você está buscando, é a felicidade de Freud, de tantos outros. Walt Disney. E olha o que Calvino fala sobre esse texto aí, que termina com felicidade. Deus é não só a mais sublime de todas as bênçãos, mas também contém em si mesmo a soma de todas as partes dessas bênçãos. Ele mesmo se torna nossa por intermédio de Cristo. Portanto, pelo benefício de nossa fé, alcançamos a posição na qual nada nos falta de tudo quanto é necessário. Para quê, irmãos? Para a nossa felicidade. Tudo que você precisa para ser feliz é Deus. Por isso esse homem de Deus orou assim: fizeste-nos, Senhor, para ti, o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em quem? Em ti. Você vai buscar felicidade em tantas coisas, mas enquanto o seu coração não descansar em Deus, nós não vamos experimentar a felicidade. Quero fazer 3 aplicações aqui para a gente encerrar. Primeiro, se você morresse essa noite, fica assustado não, se morresse essa noite e encontrasse com Deus, e se Deus perguntasse para você assim: por que você quer entrar no meu céu? O que você responderia para ele? Eu participo da 5ª igreja presbiteriana de Itaperuna. É isso? Ah, Senhor, eu sou membro da igreja há muito tempo. Qual seria a sua resposta?
Simples. Se a sua esperança não for o sangue derramado na cruz, na obra de Cristo, você não tem como responder isso para Deus, porque não é nada sobre você, sobre aquilo que você fez ou deixou de fazer. Por isso o Evangelho é boas novas, é sobre aquilo que Deus fez por mim e por você. E o que Deus fez? Ele enviou o príncipe da paz. E só tem um meio de você ter paz com Deus: é você receber Jesus como Senhor e Salvador. E a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Segunda aplicação que eu queria fazer é sobre a nossa vida de oração. Daqui a pouco nós vamos saber quem é o prefeito da nossa cidade. Daqui a pouco. Eu não sei se eu vou ter acesso a esse homem, mas é curioso que a Bíblia diz que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Presta atenção nisso. Eu não tenho acesso ao presidente da nossa república, nem ao governador do estado, mas eu tenho acesso àquele que tem o coração dos poderosos na mão, e ele governa para lá e para cá. Se a gente entendesse isso, irmãos, a nossa vida de oração ia mudar, porque o mais poderoso da terra entre os homens é como um rio nas mãos do Senhor. Ele inclina para lá e para cá. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Mas não somente isso, temos acesso ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que muda o coração, o Deus que inclina o coração para lá e para cá. Terceira, todos nós durante a nossa caminhada cristã precisamos aprender perseverança, paciência, ter um caráter aprovado, mais experiência com Deus, aprender a nos alegrar e agradecer a Deus, mesmo no meio do sofrimento. E presta atenção agora, quem sabe Deus não está exatamente deixando essas coisas que você está enfrentando acontecer, porque Ele quer moldar o seu caráter. Quem sabe o que você está passando, o que você está enfrentando, é porque Deus está querendo te ensinar perseverança, moldar o seu caráter, se alegrar em Deus no meio das lutas. Quem sabe? Aquele que carregou a nossa cruz, ele disse que nós temos uma cruz também. E a cruz que ele deixou para a gente, ela não tem poder de redimir, mas de nos transformar. E eu não sei se você já parou para pensar, a cruz não é um instrumento para massagear o nosso ego, a cruz é um instrumento de morte. Só que para nós agora é a morte do nosso eu, todos os dias, do nosso ego, do nosso orgulho, do nosso eu pecaminoso. Pense nisso, quem sabe. Termino com essa frase: se Davi jamais tivesse sofrido, não teríamos muito dos seus salmos. Que Deus use o nosso sofrimento para a sua própria glória. Josemar Bessa. Quem sabe o que você está passando, Deus está querendo ensinar, querendo transformar a sua vida. O apóstolo Paulo pediu 3 vezes: remove-se, não vou remover, vou te dar graça para conviver. Pense nisso. Queria te convidar a orar para a gente encerrar.